Quando Deus te escolhe, Ele te separa. E às vezes, a solidão é o preço de carregar uma luz que o mundo ainda não compreende. Há algo poderoso em ser escolhida por Deus, mas também há algo profundamente solitário. Você já sentiu que não se encaixa? Já olhou ao redor e pensou: eu sou diferente? Talvez você tenha tentado se ajustar, agradar, pertencer. Mas algo dentro de você continua gritando: esse mundo não é o meu lugar. Isso, minha irmã, pode ser o sinal claro de que Deus te escolheu. Antes de seguir, quero te convidar. Se essa mensagem já tocou seu coração, inscreva-se no canal agora, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus quer usar você para despertar outras almas escolhidas. Antes de começar, se essa mensagem tocar seu coração, comente 1 e se inscreva no canal. Fique até o final, tem uma surpresa esperando você. A mulher escolhida não nasce no palco, nasce no secreto. Ela não é construída por elogios, mas forjada pela rejeição. Deus começa a sua obra colocando um peso espiritual no coração dessa mulher, um desconforto santo, um clamor silencioso que ninguém ouve, mas que ecoa forte dentro dela. No início, ela nem entende o que está acontecendo. Por que se sente tão deslocada? Por que perdeu o gosto por conversas vazias? Por que não consegue mais se envolver nas coisas que antes lhe atraíam? A resposta é simples. Deus começou a separá-la. Ele a chamou para algo maior, e quando Deus chama, Ele também separa. Esse chamado não é feito com trombetas, não é com luzes, nem multidões. É feito no íntimo. É como uma brasa que arde no peito e queima com a certeza de que há um propósito maior. E esse propósito exige rendição. A mulher escolhida começa a andar por um caminho diferente. Enquanto outras correm atrás de aplausos, ela procura o altar. Enquanto outras se alimentam de likes, ela se alimenta da palavra. Sua presença incomoda, porque carrega luz onde há trevas. Sua postura confronta, porque ela já não vive para agradar a homens, mas para obedecer a Deus. Mas esse início é solitário. Ela tenta explicar para os outros, mas poucos entendem. Alguns se afastam, outros zombam, muitos julgam, mas ela continua firme, porque dentro de si, ela sabe: fui chamada para algo que o mundo não compreende. E esse chamado é apenas o começo. A jornada de uma mulher escolhida é profunda, intensa, sagrada. Nos próximos passos, vamos caminhar juntas por esse caminho estreito e glorioso, onde cada dor se transforma em preparo, cada lágrima vira semente e cada passo solitário revela a presença do Deus que nunca abandona os seus. Você foi chamada, você foi separada, e mesmo que agora pareça estar sozinha, o céu inteiro te observa e o Senhor sussurra: siga em frente, filha. Eu estou contigo. Quer continuar essa jornada? Então, fique comigo. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa saber. Há um propósito para essa solidão. Você já percebeu como Deus, antes de elevar alguém, muitas vezes escolhe escondê-lo? A mulher escolhida, aquela separada por Deus para algo eterno, passará inevitavelmente por uma temporada que o mundo não entende. O isolamento não é abandono, é preparação. Não é castigo, é santificação. Ela não é deixada de lado pelos homens por acaso, é retirada pelo próprio Deus. Porque há coisas que só se aprendem no deserto, e é nesse lugar solitário, onde todas as vozes se calam, que ela finalmente ouve a voz de Deus com clareza. O isolamento começa com perdas sutis. Aquelas amizades que esfriam, aqueles convites que cessam, aquelas portas que se fecham. Aos olhos naturais parece rejeição, mas aos olhos espirituais é seleção divina. Deus está separando a mulher escolhida para um trabalho que exige pureza, discernimento e força. E isso não se constrói na multidão,
mas no secreto. Gostou do tema? Curta agora, se inscreva e compartilhe com quem precisa ouvir. O final vai te surpreender. Nesse lugar de silêncio, a alma se agita. Ela questiona: Senhor, por que estou sozinha? Mas Deus responde com presença: porque eu não te deixei, apenas te tirei da distração para que pudesses olhar para o alto. É ali, sem aplausos, sem plateia, sem palco, que ela aprende a depender somente do Pai. É nesse tempo que a palavra de Deus se torna pão diário. A oração, seu refúgio. A adoração, sua força. E embora as lágrimas sejam muitas, a graça é abundante, porque Deus não desperdiça a dor. Ele está moldando algo eterno dentro dela. Você pode olhar ao redor e sentir que foi esquecida, ignorada, colocada de lado. Mas permita-me te dizer, com amor e verdade, você não está sozinha. Você está no esconderijo do Altíssimo. Está sendo treinada onde ninguém vê para ser usada onde todos verão. A mulher escolhida não nasce pronta. Ela é lapidada no secreto. E quanto maior o chamado, mais profundo o isolamento. Não porque Deus quer castigá-la, mas porque Ele confia nela o suficiente para prepará-la com zelo. Se esse é o seu tempo de solidão, abrace-o com fé. Não corra para os braços errados. Não tente forçar portas. Não busque validação onde Deus já fechou ciclos. O que Ele está fazendo agora é sagrado e, no tempo certo, tudo será revelado. Continue comigo nessa jornada, porque o que vem depois do isolamento não é vazio, é unção. Não é perda, é capacitação. O silêncio de hoje é a voz de Deus te chamando para perto. E se essa palavra falou ao seu coração, lembre-se de compartilhar com alguém que está passando pela mesma fase. Coragem, edifique, desperte. Há muitas mulheres escolhidas sendo moldadas agora mesmo e talvez você seja a resposta que Deus quer usar. O ouro não é formado na superfície, ele é extraído das profundezas e purificado no fogo. Assim, também é a mulher escolhida por Deus. Ela não se torna quem é apenas com palavras ou intenções. Ela é refinada, ela é provada, ela é moldada nas fornalhas da vida, onde tudo o que é superficial se desfaz e só o que é eterno permanece. Talvez você esteja passando exatamente por esse processo. Tudo parece difícil, as dores se acumulam, pessoas te ferem, promessas se quebram e você começa a se perguntar: será que fui esquecida? Mas ouça com atenção. Deus não te esqueceu. Ele está te lapidando. A mulher escolhida não é poupada da dor. Ela é transformada por ela. Deus começa a expor o que precisa ser curado. Feridas antigas, inseguranças escondidas, áreas da alma que foram ignoradas por tanto tempo, agora vêm à tona, não para destruí-la, mas para libertá-la. Esse fogo pode vir em forma de perdas. Pode ser a traição de alguém que ela amava. Pode ser a porta que ela tanto orou para abrir e Deus fechou. Pode ser a espera que se arrasta, o silêncio que ecoa, o cansaço que pesa, mas, por trás de cada situação, está a mão amorosa do Pai, purificando tudo aquilo que não pode acompanhar o chamado dela. Ela aprende a suportar críticas sem responder. Aprende a confiar quando tudo parece incerto. Aprende a se ajoelhar mesmo quando está cansada de lutar. E é nesse processo que ela descobre sua verdadeira força. A força que vem do Espírito Santo, não da carne. A mulher escolhida começa a enxergar além das circunstâncias. Ela percebe que cada batalha tem propósito, cada lágrima, um peso de glória, cada porta fechada, uma direção. E mesmo sem entender tudo, ela escolhe continuar, porque sabe que está sendo preparada para algo que os olhos ainda não podem ver. E é nesse fogo que nascem os verdadeiros milagres. O coração dela se torna terreno fértil. A fé dela se torna inabalável. E a presença de Deus, que antes era buscada com esforço, agora se torna sua única fonte de vida.
Você que está ouvindo agora, se o fogo tem sido intenso, saiba, você não está sendo destruída. Você está sendo refinada. Deus está te fazendo preciosa. Está tirando o que é passageiro para te entregar o que é eterno. Se você sente o chamado de Deus, deixe um like, inscreva-se e não perca o final. Algo especial está guardado para você. E se essa palavra encontrou você exatamente nesse momento, não guarde só para si. Compartilhe com outra mulher que talvez esteja chorando no escuro, achando que Deus a abandonou. Seja a boca de Deus para ela hoje. O processo é doloroso, sim, mas, depois do fogo, vem o brilho, e o mundo verá o que Deus construiu no secreto. Há momentos na vida em que tudo ao redor parece mudo. Nenhuma resposta, nenhuma direção, apenas silêncio. E é justamente nesse lugar, onde ninguém nos vê, onde ninguém nos aplaude, onde nenhuma porta parece se abrir, que Deus fala mais alto. A mulher, escolhida por Ele, aprende a ouvir essa voz, não no barulho do mundo, mas na quietude do espírito. Deus não compete com distrações, por isso, antes de usar uma mulher de forma poderosa, Ele a ensina a ouvir, não com os ouvidos naturais, mas com o coração. Quando todas as outras vozes se calam, as opiniões, os conselhos humanos, até mesmo os próprios pensamentos, é aí que a voz do céu se levanta com poder. No meio da solidão, a mulher escolhida começa a discernir o sussurro de Deus. Não são palavras gritadas, mas direções precisas. Promessas começam a florescer em seu coração. Sonhos, visões, convicções. Tudo começa a tomar forma. E mesmo que ainda não seja visível aos olhos, já é vivo no espírito. Ela passa a caminhar por fé, não por vista. Deus fala e ela obedece. Mesmo que os outros não entendam, mesmo que pareça loucura, mesmo que tudo em volta diga o contrário, ela aprendeu que a voz de Deus é sua bússola, sua direção, seu sustento. E nesse processo, a Bíblia deixa de ser um livro apenas lido, torna-se viva, pulsante, transformadora. Versículos saltam da página direto para o coração. Por exemplo, em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, está escrito: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas. Orações antes frias se tornam conversas profundas, e ela entende. Foi separada para ouvir o que poucos têm disposição de escutar. A mulher escolhida aprende a distinguir. Nem tudo que parece bom é de Deus. Nem toda voz doce vem do Espírito. E nesse lugar secreto, ela desenvolve discernimento espiritual. Aprende a dizer não para propostas que parecem perfeitas, mas não vêm do céu. Aprende a esperar pelo sim que vem com paz. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um tempo onde tudo parece parado, mas, dentro de você, há algo se movendo. Deus está falando. Ele está liberando instruções, está reacendendo promessas. Mas é preciso parar, é preciso ouvir, é preciso crer. Essa é a beleza do chamado. Ele não começa com multidões, mas com uma voz no deserto. E se você está ouvindo essa voz agora, saiba, é o início de algo poderoso. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir a voz de Deus no meio do caos. Uma mulher, talvez, que está perdida em tantas vozes e precisa lembrar que a única direção segura vem do Pai. Não duvide do que Deus te falou no secreto. Ele cumpre cada promessa. A mulher que ouve a voz de Deus, ainda que ande sozinha, jamais caminha sem propósito. A mulher escolhida anda em uma direção que poucos compreendem. Enquanto muitos seguem o fluxo da multidão, buscando aceitação, status e reconhecimento, ela segue na contramão, guiada não por modismos, mas por convicções. Quer mergulhar nessa jornada? Comente
Deus me escolheu. Inscreva-se e assista até o fim para uma revelação poderosa. E por isso, seu caminho é mais estreito, mais difícil, mais solitário, mas também mais santo. Ela percebe que há um preço a pagar por carregar o que carrega. E esse preço inclui críticas, julgamentos e, muitas vezes, incompreensão, até mesmo daqueles mais próximos. Sua postura firme incomoda, sua santidade denuncia, sua separação provoca. Porque quem anda com Deus não precisa provar nada ao mundo, mas precisa permanecer fiel ao céu. Essa mulher começa a dizer não para coisas que muitos ao redor aceitam com facilidade. Ela renuncia a convites, eventos, relacionamentos, não por orgulho, mas por obediência. Porque ela sabe que há lugares onde a presença de Deus não habita e ela prefere estar sozinha com Deus do que rodeada de pessoas sem propósito. Ela é mal interpretada, chamam-na de radical, de fria, de exagerada, mas ela não se move pelas palavras dos homens. Ela se move pela palavra de Deus. E por mais difícil que seja ouvir tais acusações, ela sabe que está fazendo exatamente o que o Senhor espera dela. O mundo tenta pressioná-la a se conformar. Você precisa se soltar, dizem. Você precisa se divertir mais, ser como as outras. Mas ela sabe que não pode, porque quem foi marcada pelo Espírito não consegue mais voltar para a lama de onde Deus a tirou. Ela é nova criatura. E quem é nova criatura não cabe mais nos moldes antigos. Ela sente, sim, a dor da solidão, sente falta de companhia, de compreensão, de alguém que caminhe ao seu lado. Mas, acima disso, ela sente a glória de estar onde Deus quer que ela esteja. E essa presença vale mais que 1000 companhias terrenas. A mulher escolhida é como uma tocha acesa em meio à escuridão. Ela brilha, e quem brilha, inevitavelmente será perseguido pelas trevas. Mas ela não apaga sua luz para agradar ninguém. Ela sabe que foi chamada para ser sal e luz. E isso tem um custo. Se você é essa mulher, saiba que não está errada por seguir o caminho estreito. Você está no centro da vontade de Deus. E por mais que pareça duro agora, o Senhor está com você em cada passo. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa lembrar que seguir a Deus pode até isolar, mas jamais abandona. E não se esqueça, é melhor andar com Deus no deserto do que com o mundo no palácio. Continue firme, continue fiel, continue separada, porque o caminho da obediência, por mais solitário que seja, é o único que conduz à eternidade. Quando Deus confia um propósito a uma mulher, Ele também entrega a ela um peso espiritual, não para esmagá-la, mas para fazê-la crescer. A mulher escolhida sente esse peso. Ela sabe que carrega algo que não pode ser negligenciado. Não é apenas uma missão, é uma responsabilidade eterna. Ela acorda com isso no coração e vai dormir com isso na alma. Mesmo quando tenta viver como todo mundo, não consegue. Há algo que a chama para um lugar mais alto. Há algo que a puxa para longe das distrações. Porque o que ela carrega é sagrado. E o sagrado exige reverência. Esse peso não é visível aos olhos humanos. Ninguém vê suas orações em lágrimas. Ninguém vê as guerras travadas no secreto. Mas Deus vê e Ele conhece cada sacrifício silencioso, cada renúncia que ninguém aplaude, cada batalha vencida sem testemunhas. A mulher escolhida começa a entender que sua dor é parte da capacitação. Ela não está sendo punida, está sendo treinada. Sua história não é um acúmulo de feridas sem sentido. É um testemunho em construção. E cada marca em sua alma será usada para curar outras. No meio do processo, Deus começa a usá-la. Pequenos sinais surgem. Palavras dela começam a tocar corações. Suas orações começam a gerar frutos. Seus passos inspiram outros a permanecer firmes. Ela não percebe, mas está sendo voz profética, não por título,
mas por obediência. Ela sente o peso do céu sobre seus ombros, mas também sente a graça que a sustenta, porque Deus não chama alguém sem também capacitar. E quanto mais ela se entrega, mais Deus a reveste de autoridade. Uma autoridade que não vem de diplomas ou plataformas, mas de joelhos dobrados e coração quebrantado. Antes de tudo, se inscreva, curta e chame uma amiga para assistir. O final vai mexer com sua fé. As pessoas podem vê-la andando sozinha e pensar que ela perdeu tudo, mas o que elas não sabem é que ela ganhou o mais importante: intimidade com Deus, unção verdadeira e um propósito eterno. E isso vale mais do que qualquer aprovação humana. Você que está ouvindo, talvez esteja carregando esse peso agora. Talvez esteja se perguntando se é mesmo capaz de suportar o chamado. Deixa eu te dizer, com toda a fé, sim, você é capaz. Porque não carrega isso sozinha. O mesmo Deus que te escolheu está caminhando com você, sustentando cada passo. Compartilhe essa mensagem com alguém que carrega um chamado e, por vezes, pensa em desistir. Há muitas mulheres como você carregando promessas silenciosas, mas Deus está prestes a manifestar aquilo que foi gerado com dor e fidelidade. Continue suportando o peso. Ele é sinal de que Deus confia em você. E no tempo certo, esse peso se transformará em glória. Há um momento na caminhada da mulher escolhida em que tudo começa a se alinhar. Não porque as circunstâncias mudaram repentinamente, mas porque ela foi transformada por dentro. O que antes era motivo de dor, agora é testemunho. O que antes era ferida, agora é cura para outros. E o que ela viveu no secreto começa a ser reconhecido publicamente. Não, ela não buscou visibilidade, não correu atrás de palco, não forçou portas, mas Deus, que tudo vê, decidiu revelar o que construiu no oculto. E quando Deus decide exaltar alguém, nenhum homem pode impedir. A mulher escolhida começa a ser lembrada, não pelos homens, mas pelo céu. Deus começa a honrá-la diante daqueles que a desprezaram. Palavras que ela semeou em lágrimas agora florescem em corações ao redor. Vidas são tocadas, lares são restaurados, jovens se inspiram. Outras mulheres se levantam ao vê-la permanecer. Ela continua firme, não se embriaga com elogios, não se perde em vaidade, porque ela sabe que tudo o que carrega não é dela, é de Deus. Sua única missão continua sendo a mesma: obedecer. As pessoas que antes a ignoravam, agora querem ouvi-la. Aqueles que a desprezaram agora buscam conselhos. Não porque ela mudou, mas porque Deus decidiu manifestar o propósito que ela sempre carregou. E ela permanece humilde, porque sabe de onde veio e sabe que foi o Senhor quem a sustentou quando ninguém mais o fez. Ela agora inspira, não pela sua força, mas pela sua fidelidade. Como Esther, ela foi posicionada para um tempo como este. Como Ruth, foi fiel nos campos antes de ser honrada no palácio. Como Maria, disse sim a Deus, mesmo sem entender o tamanho da missão. E como elas, será lembrada, não por seus dons, mas por sua entrega. Essa mulher se torna um farol, uma referência, não porque é perfeita, mas porque nunca desistiu. Sua vida se torna resposta para outras. E aquilo que antes parecia inútil, cada lágrima, cada porta fechada, cada noite solitária, agora tem um sentido eterno. Você que está ouvindo esta mensagem, talvez ainda esteja escondida, ainda incompreendida, ainda sozinha. Mas ouça, Deus não se esqueceu de você. O mesmo Deus que lembrou de Esther, de Ana, de Débora, está preparando o tempo em que também te lembrará. E quando isso acontecer, lembre-se, não se trata de você. Trata-se dele, da glória dele, do plano dele. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus não esquece promessas. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora mesmo.
Vamos seguir juntas até o final dessa jornada. Prepare-se, o céu te observa e o tempo da lembrança está próximo. A mensagem "Por que uma mulher escolhida sempre anda sozinha?" ressoa profundamente em meu coração, como um convite à reflexão sobre o propósito divino que muitas mulheres carregam em silêncio. A solidão descrita não é um castigo, mas um processo sagrado, um chamado de Deus que separa para preparar. Sinto que essa jornada, tão bem ilustrada, reflete a realidade de muitas de nós que, em algum momento, sentimos um vazio que o mundo não explica. Uma inquietação que nos faz questionar: por que me sinto tão diferente? A resposta, segundo a mensagem, está na escolha divina. Deus nos seleciona para um propósito maior, e esse propósito exige que caminhemos por um caminho estreito, muitas vezes solitário, mas repleto de significado eterno. A cultura brasileira, com sua espiritualidade vibrante e calor humano, muitas vezes nos pressiona a buscar aceitação e validação social. No entanto, a mulher escolhida aprende a encontrar sua força não nos aplausos, mas na presença do Pai. Essa verdade me tocou profundamente, pois em um mundo onde likes e seguidores ditam o valor de alguém, a mensagem nos lembra que nossa verdadeira identidade está em Deus. O que mais me impactou foi a ideia de que a solidão não é abandono, mas preparação. Quantas vezes me senti incompreendida, como se minhas escolhas espirituais afastassem pessoas queridas. A mensagem esclarece que essas perdas não são falhas, mas parte do plano divino. No Brasil, onde a comunidade e a família são tão valorizadas, é fácil confundir isolamento com rejeição. Mas ao refletir, percebo que Deus usa esses momentos para nos ensinar a ouvir sua voz acima das distrações. A mulher escolhida não é moldada na multidão, mas no secreto, onde a fé se torna inabalável. Essa lição me fez repensar como enfrento os momentos de silêncio em minha vida. Em vez de buscar preencher o vazio com distrações, aprendi a abraçar esses instantes como oportunidades de crescimento espiritual. A mensagem também destaca a importância da obediência, mesmo quando o caminho parece incerto. Isso ressoa com a cultura brasileira, onde a fé é muitas vezes expressa em gestos de entrega, como nas romarias ou nas orações fervorosas nas igrejas. A jornada da mulher escolhida me ensinou que a dor tem propósito. Cada lágrima, cada porta fechada, cada renúncia é um investimento no plano de Deus. No contexto brasileiro, onde enfrentamos desafios sociais e econômicos, essa verdade é um lembrete poderoso de que as lutas não são em vão. Elas nos refinam, nos tornam mais fortes e nos preparam para sermos luz em meio às trevas. Aplicando isso à minha vida, decidi valorizar mais os momentos de solitude, usando-os para orar, meditar na palavra e buscar a direção de Deus. Também aprendi a não temer a incompreensão dos outros. Em um país onde a convivência é calorosa, dizer não a convites ou relacionamentos que não alinham com o propósito divino pode ser difícil, mas agora vejo isso como um ato de coragem e fidelidade. Outra lição prática é a importância de compartilhar o que Deus nos ensina. A partilha é parte de nossa essência. Seja um café com amigos ou uma conversa na praça, a mensagem me inspira a ser uma voz de encorajamento para outras mulheres, dividindo o que aprendi no secreto. Finalmente, entendi que o peso do chamado não é para me esmagar, mas para me fazer crescer. Carregá-lo com fé, mesmo em meio à solidão, é o que me conecta à eternidade. Que possamos, como mulheres escolhidas, viver com ousadia, refletindo a luz de Cristo em cada passo, sabendo que Deus nunca nos abandona.